Endpoints. E seguiremos com a programação, trazendo agora a palestra do engenheiro de soluções da Beyond Trust sobre 5 etapas para considerar em sua estratégia de segurança para endpoints. Vamos receber Ricardo Massad. Boa tarde, Ricardo. Desculpa, né? Aquele famoso você tá no mudo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Você fala de onde? Estou em São Paulo, sou de São Paulo. Então, por favor, fique à vontade. Boa apresentação a você. Muito obrigado. Compartilhar aqui. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pela participação de todos. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Ricardo Massad, sou engenheiro de soluções da Beyond Trust. Vou começar primeiro. Eu trouxe na verdade um tema um pouquinho mais abrangente aqui, falar um pouquinho menos de produtos e soluções e mais sobre ideias e como eu coloquei aqui, né, considerações para pensarmos na estratégia de segurança dos endpoints. Acho que é um momento bastante pertinente para falar disso. E aqui não estou falando, né, como eu disse, eu não quero me focar em falar de soluções especificamente, mas falar de conceitos, e o momento é bastante oportuno, né? Bastante, ainda muita gente trabalhando de casa, o trabalho remoto crescendo, temos visto um aumento crescente de ataques visando os endpoints. Sempre foi, né? Mas assim, sempre estiveram no meio, né? Mas isso tem crescido. Então, os ataques têm crescido bastante, tanto pro... vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pode me confirmar, por favor, alguém? Sim, estamos te ouvindo. Desculpa, só deu uma travadinha, mas agora tá ok. Me deu aqui algum aviso no áudio, por isso que eu não fiquei perdido aqui para ver se era ou não. Enfim, os ataques a gente tem visto uma crescente, um crescimento alto, né, de ataques, agora visando o usuário remoto, o acesso remoto do usuário e o endpoint como um todo, né, um crescimento, uma onda, ou vamos dizer, uma onda crescente mais ainda, né, de ataques de ransomware, de ataques efetivamente que visam o endpoint como um primeiro ponto do ataque, né. Primeiro, falar um pouquinho da Beyond Trust, para quem não conhece, coisa rápida também, novamente, não vou ficar falando de produtos, tem de detalhes. Depois os meus contatos estão aí para vocês que têm interesse em saber um pouquinho mais. A Beyond Trust é uma empresa aí de mais de 1.000 colaboradores, com presença em 18 países, fundada em 2003, a nossa matriz é em Atlanta, né? Aqui no Brasil já temos clientes longevos aí que já têm nossa solução praticamente há mais de 10 anos. Temos uma presença há bastante tempo aqui, né, e um time aí, um novo time formado aí que basicamente nos últimos 4 anos tem levado o nome da Beyond Trust por todo esse Brasil aí e América Latina também. Somos um líder do mercado de PAM, né, para quem não conhece a sigla, PAM vem de Privileged Access Management, né, ou efetivamente a gestão de usuários privilegiados, né, ou de acessos de usuários privilegiados, né, o keyword aí é acessos, né, eu não estou falando só simplesmente de gestionar uma conta, trocar uma senha e fazer e auditar o acesso a essa conta, e sim o acesso do administrador em qualquer parte, em qualquer estágio, né. Nós somos reconhecidos como líder aí pelos principais quadrantes que analisam esse mercado. Temos um amplo portfólio que ajudam bastante nessa jornada de PAM, né? Então eu gosto sempre, quando eu estou falando de produto, gosto sempre de frisar que muita gente conhece PAM como cofre de senhas, né? E o cofre de senhas é uma partezinha desse cara, é uma partezinha do PAM, tem muito mais coisa aí, né? Muito mais a agregar na gestão de acessos privilegiados do que simplesmente um cofre de senhas, apesar de ele estar aí no meio também, né? Então nós temos um amplo portfólio que ajuda em toda essa jornada, em fechar, fechar é uma palavra um pouco forte, né, em controlar o acesso administrativo onde quer que ele seja feito. Enfim,
mais algumas coisas legais, presença global, mais de 20 mil clientes no mundo, né? Temos aí uma plataforma integrada, uma solução de muito fácil implementação, orientada sempre ao cliente, e somos pioneiros em tecnologias, temos uma série de patentes e inovações sempre aí na liderança desse mercado. Mas, como eu disse, eu vim aqui falar um pouquinho de estratégia de segurança de endpoint, um pouquinho sobre a história como um todo, né? Mais uma visão holística de como os ataques têm acontecido e os pontos específicos. Essa apresentação é até baseada em um white paper muito legal. No final eu compartilhei até o linkzinho, mas um white paper muito legal que a gente fez em cima disso, em cima desse tema também. Então dá para dar uma revisada depois como um todo. Bom, esse número eu acho que não assusta ninguém, né? 70% das violações bem-sucedidas aqui de 2019, né? Eu não atualizei esse número, mas com certeza ele não diminuiu, deve ter crescido, né? A gente vê números crescentes de ataques remotos, de ataques de ransomwares, provavelmente esse número deva ser maior hoje, né? Mas esse é um número que veio de um report da IDC dizendo que basicamente 70% das violações bem-sucedidas começaram nos endpoints, né? E quando a gente fala de segurança de endpoint, geralmente o nosso objetivo é limitar um pouco dessa superfície de ataque, né? Meio que bloqueando qualquer acesso não autorizado e protegendo a rede como um todo assim. Geralmente, né, acho que isso mudou um pouquinho também de tempos para cá, a gente, por um lado, por muitos anos investimos em toda a segurança perimetral da coisa e muito menos nos endpoints, né? E hoje a gente já não tem um perímetro, né? Lógico que a gente ainda tem esses investimentos, ainda tem que proteger a casinha, né? Tem que proteger a rede como um todo, mas voltou bastante e voltou com força a necessidade de a gente ter uma proteção do endpoint também, né? A gente sabe que as ferramentas mais comuns e mais utilizadas, as que trazem geralmente até um falso senso de segurança, elas não são efetivas para a maioria dos ataques, que são, né, perpetuados em 70% ou mais diretamente nesses caras, né? Então, no geral, a gente sabe que o endpoint é o elo mais fraco e que o comprometimento desse cara vai me levar a um risco de segurança no ambiente, né? Vai me levar a pelo menos uma visibilidade do caminho a ser traçado à joia da coroa, ao ponto efetivo que o atacante quer chegar, né? E geralmente o modelo associado ao tipo de proteção dos endpoints é um modelo muito antigo, né? Ou seja, o tradicional acaba nos levando a uma baixa de segurança, né? A gente estava rolando uma apresentação da McAfee, inclusive um grande parceiro da Beyond Trust também, essa parte de gestão de privilégios pode ser gerenciada totalmente através do IPO, é bem interessante, mas enfim, uma das coisas que vinham acontecendo bastante é que a maioria das soluções estavam agregando mais funcionalidades, mas estavam acabando com os endpoints, né? Então a gente ficou nesse meio tempo de como fazer essa segurança, e geralmente o modelo tradicional, a forma de que isso é feito de uma forma em que eu possa assegurar os endpoints e mesmo assim manter a minha segurança, isso acabou ficando um pouco passado, né? Enfim, vou passar um pouquinho aqui para ir para os números. Esse tema aqui teria muito mais tempo para falar sobre ele, mas eu vou ter que dar mesmo porque eu falo bastante, então vou ter que dar uma resumida aqui, né? Então, efetivamente, bom, os desafios que essa segurança tradicional de endpoints não traz é que geralmente as ameaças elas estão evoluindo, né? Evoluindo cada vez mais, os ambientes de endpoint cada vez mais complexos. A gente está numa era complexa agora, né? O gerenciamento de endpoints se tornou a casa de cada um dos colaboradores ou onde quer que eles estejam conectados por aí, né? O desalinhamento de tecnologias de segurança para ameaças como um todo, né? Muita coisa, muitos agentes, às vezes muita coisa no endpoint, né? Faz com que a maioria das equipes de segurança acabem meio que dando um pushback, falou, cara, eu vou fazer menos ali, vou tentar fazer o mais tradicional ali e talvez elevar o meu nível de segurança a níveis mais de rede como um todo, né? O problema é que, basicamente, o ano de 2020, né, foi sem precedentes para esse tipo de coisa, né? A gente tinha uma estruturação diferente
para a realidade que nós estamos vivendo, né? O novo normal fez com que todo mundo fosse trabalhar de casa, que o perímetro realmente, né? O perímetro já vem morrendo há muito tempo, né? Mas que realmente ele sumisse, né? A maioria das aplicações até estavam seguindo essa estratégia, indo para a nuvem, então, sim, o pessoal conseguiu continuar o seu trabalho normalmente, mas a gente acabou expondo muito esses endpoints, né, em todos os lugares, as redes abertas, as redes compartilhadas, enfim, expondo cada vez mais e muitas vezes com o modelo tradicional de segurança de endpoints que não é efetivamente um modelo, né, que nos traz um benefício ou que nos dá realmente uma segurança interessante. Então, basicamente, a segurança dos endpoints não está baseada em uma solução, né, então isso, claro, é um pouco de opinião também, mas se você olhar, por exemplo, se você usar uma base de conhecimento de ataques, um Mitre ataque, por exemplo, alguma coisa do tipo, você vai ver que a maioria dos procedimentos ali envolvem muito mais do que o saber, ou conhecer, ou ter um comportamental, ou alinhar o que efetivamente, o que está rodando na minha máquina, qual malware está passando, o que a gente está fazendo como um todo, né? Então, basicamente, para a gente garantir a segurança do endpoint, a gente tem que ter um pouquinho mais do que só uma solução tradicional de antivírus, ou um pouquinho mais até do que as próprias soluções de DR, né, que podemos dizer que são uma evolução para esse processo normal, ótimas soluções, tá? Não estou falando mal de nenhuma delas, efetivamente, o que eu estou dizendo é que elas vão se complementando e no final não são também a bala de prata, então a gente tem que bater um pouquinho, né, e pensar um pouquinho sobre essa falsa sensação de que um agente de EDR e um antivírus bem atualizadinho e gerenciado vai me garantir toda a segurança do meu endpoint, né? Geralmente esse ecossistema de soluções, ele requer uma abordagem muito mais preventiva, né? Muito menos não reativa como um todo, né? Então, basicamente, numa possibilidade de eu prevenir os ataques muito mais do que correr atrás de análises ou de ver essa coisa acontecendo ou de reagir no momento em que eu vejo um alerta, né? Geralmente, como as empresas, geralmente, né, vem essa pergunta posterior do tipo, como efetivamente eu vou fazer uma estratégia um pouco mais preventiva e não só correr atrás do rabo como um todo, quando eu estou falando de segurança de endpoint, né? Basicamente, eu separei isso aqui em 5 etapas, isso aqui faz até parte do white paper que eu comentei, então se tiverem interesse depois, podem me mandar um e-mail, eu mando o link, ou podem dar uma olhadinha lá no nosso site, nós temos um site, inclusive, em português, tem esse white paper lá, também em português, é bem legal. Então, se a gente olha, por exemplo, 5 etapas importantes para a gente chegar nessa segurança de endpoints, eu dividi essas etapas são divididas basicamente entre o tradicional, o que vem mudando, o que a gente pode agregar, né, de acordo com a demanda, e também algumas etapas negligenciadas. E quando eu falo etapas negligenciadas, são etapas que garantem a parte de restrição de privilégios e controle de aplicações e bloqueio de códigos maliciosos como um todo. E essas etapas, elas não saíram da minha cabeça, nem do que é a Beyond Trust, do que a gente vende. Essas etapas, elas são etapas em que a gente vê como recomendações de mitigação para a maioria desses privilégios de ataque. Então, se você olhar, por exemplo, o Mitre, de novo, eu não quero tornar isso muito técnico, nem ficar falando de detalhes, mas se você olhar vários dos ataques ou dos procedimentos e as técnicas utilizadas ali que tiveram como foco um endpoint, um desktop final, você vai ver que na mitigação você vai ver muito mais restrição de privilégios e controle de aplicações do que você vai ver, por exemplo, mitigações, sei lá, de mudanças de registro ou alguma coisa do tipo. Então, quer dizer que eu acho que controle de privilégios provavelmente seja a mitigação que mais se repete o controle de aplicativos é a mitigação que mais se repete. E são geralmente controles que a gente negligencia ou não temos, enfim, ferramentas que podem nos entregar, ou até da forma de trabalho adotada, às vezes esses pontos eles são negligenciados para facilitar um pouquinho, né? Eu vou impactar menos o usuário final, deixar com que ele trabalhe e eu corra atrás com o que eu tenho, né? Mas basicamente, isso acaba sendo, muitas vezes, um tiro no pé, né? Então, só para terminar aqui, né, separei os 5 pontos, eu vou explicar cada um deles rápido, assim, comentar sobre cada um deles, né? Basicamente, antivírus, a parte de restrição de privilégios, controle de aplicativos,
os EDRs, né, e outras ferramentas como um todo, né, CIEM, DLP, filtros ou, enfim, bloqueios de usuário, monitoração de comportamental de usuários também, né, os WEBAs são coisas que têm crescido bastante também. A gente falar de antivírus, antivírus ele é essencial, acho que ninguém pensa aqui em subir uma máquina na rede ou em casa, em qualquer lugar, sem ter já uma proteção de antivírus, né? Quer dizer, alguns talvez até pensam, né? Mas vamos falar, por exemplo, hoje, você ter uma máquina Windows e colocar na tua casa, por exemplo, para que a sua família acesse, ou que acesse dados bancários e tudo mais, você como profissional de TI jamais deixaria essa máquina, por exemplo, eu espero, né, sem um antivírus. Acho que talvez seja o ponto principal. O problema do antivírus, geralmente, é o que eu comentei, né? O falso sentimento de segurança, né? Muitas empresas ainda dependem 100% do antivírus para proteção de endpoints no final, mas basicamente o antivírus vai conseguir, sei lá, trabalhar em torno de 40%, 60% dos ataques, né? Ou, na verdade, 40% dos ataques. Na verdade, os dados indicam que 60% dos ataques mais novos, esse número talvez seja até maior, né? Não são detectados pelo antivírus, né? O antivírus trabalha com vacinas e tal, né, com assinaturas e tal, então, efetivamente, eu estou sempre correndo atrás de algo já descoberto e tal, então, muitas vezes, as formas de ataque modernas acabaram, né, acabam conseguindo bypassar esse tipo de proteção de uma forma muito rápida, né. No caso das ameaças que ignoram o antivírus, a gente tem adotado, ou até como um replacement para o antivírus, soluções de EDR para detectar e reagir a ameaças, e realmente isso é um futuro muito legal, não o único ponto, mas muito legal. Mas basicamente, geralmente, não combinando, por exemplo, uma boa restrição de privilégios ou um bom controle de aplicações, eu posso falhar em ter o antivírus em EDR, mesmo assim ser alvo de um ataque direto, né? Eu posso até explicar alguns casos como isso quando a gente estiver falando um pouquinho mais para frente sobre controle de privilégios. Se eu falar de gestão de privilégios, isso é um ponto muito negligenciado, acho que um ponto muito importante de ser falado. Hoje, se você tem usuários que são administradores locais dos seus endpoints de alguma forma, e isso eu estou falando de um Mac, de um Windows, até de Linux no geral, não importa se é só Windows ou só outra coisa, se esses caras têm privilégio local na máquina, já está muito, a tua janela de exposição já está muito maior. Muito porque, geralmente remover privilégios já vai e a gente vai falar sobre isso também, basicamente remover privilégios já vai diminuir uma série de possibilidades de exploração, de movimentação lateral ou de escalação de privilégios como um todo, que possibilitam que essa remoção de privilégios seja uma das maneiras mais eficazes de melhorar a segurança geral de uma empresa. E isso é verdade, né? Eu pus um quote aqui do Dan Bloom, é um cara super, super interessante, aí, bastante conhecido no mercado, principalmente na parte de segurança de Microsoft, Active Directory como um todo. Ele tem uma série de webinars também no nosso site que são muito interessantes, dá uma olhada. E ele comenta isso porque realmente quando eu estou trabalhando com privilégios ou remoção de privilégios, eu consigo efetivamente trabalhar em deixar com que aquele usuário não consiga, de alguma forma, sei lá, bypassar algumas das minhas soluções, das minhas políticas internas, até, sei lá, instalar um software malicioso, ou até, sei lá, né, ter esse ataque feito em cima em cima de ameaças mais avançadas como um todo, né? Então, basicamente, como 40% das ameaças conhecidas pelo antivírus, elas são, né, basicamente 40% das ameaças cobertas são prevenidas pelo antivírus só, né? Remover privilégios dos administradores se tornou uma forma bastante eficaz de eu reduzir as possibilidades de janelas de exposição. Vou mostrar para vocês, mas basicamente, se a gente pegar uma média dos últimos 6 anos, praticamente 86% das vulnerabilidades críticas da Microsoft só poderiam ter sido exploradas ou só foram exploradas porque o usuário estava utilizando algum usuário com privilégio local. Ou seja, quanto mais privilégio eu dou para esse usuário final, mais fácil fica para que ele seja alvo de algum tipo de ataque, né? E, no geral,
a gente vê uma das coisas interessantes é que, tipo, se você tem um bom EDR, se você tem um bom antivírus, por mais que eles tenham uma série de proteções, o usuário com administrador local, ele tem meio que o acesso ao system da máquina, né? Então ele tem várias formas de, por exemplo, quebrar com essa solução, se ele quiser, sei lá, editar um registro, renomear uma DLL, enfim, quebrar com a estrutura da solução para que ela não seja mais efetiva te protegendo. E uma das coisas interessantes que a gente vê também é que quanto mais privilégios os usuários têm, mais complexo fica numa análise de dados desses usuários. Muitas vezes, por exemplo, os sistemas operacionais, eles não vão se dar muito bem com a parte do administrador, ou não vão fazer esse filtro de, vou rodar tudo no least privilege, só administrador para os aplicativos que precisam e tal. Geralmente não, ele vai fazer muito mais barulho, geralmente ele vai gerar muito mais log, né, e às vezes é muito mais complexo de eu ter a visibilidade do ataque em si, como eu tô falando, quando eu estiver falando, por exemplo, de um EDR mais moderno. Controle de aplicações, é geralmente uma parte negligenciada, né? A gente pode fazer controle de aplicações até via GPO, com os app lockers da vida. Não é a melhor solução como um todo, mas é uma possibilidade. Então, eu vejo que praticamente, assim, vejo muitos clientes que não fazem nenhum tipo de controle, muitos clientes que trabalham com listas negadas, né? Listas de aplicativos negados, que também é um controle um pouco simples, né? E a gente vê a contramão das recomendações, né, recomendações baseadas em ataques reais, dizendo, cara, você precisa fazer uma lista de aplicativos permitidos. Você precisa basicamente controlar o que esse usuário executa e não permitir que ele execute alguma coisa que já não seja parte do seu sistema, que não esteja de uma lista de liberação e coisas do tipo, né? Então, a ideia é de controlar quais aplicações o usuário pode executar, independente do privilégio que ela venha a ter. Né? E o controle de aplicações acaba melhorando a segurança como um todo, né? Uma conformidade, até gerenciamento de licenças, por que não, mas principalmente a probabilidade de eu rodar alguma coisa que possa vir a me atacar mais para frente, né? Então, naquela ideia do tipo, sei lá, um fileless malware ou um que vai rodar alguma coisa no meu sistema, né? Ou seja, abrir lá um Word, habilitei uma macro, esse cara chamou um PowerShell, rodou alguma coisa nesse sistema, né? Eu não conheço, eu não sei a chamada do PowerShell, ele talvez tenha passado do antivírus porque não tinha nenhum malware ali, o EDR vai pegar talvez ele no comportamento, ou talvez te mostrar como ele fez para perpetuar ou para tentar rodar um ransomware. A ideia aqui é simplesmente eu não deixar com que ele rode isso, independente se é um ransomware, se é uma coisa legal, não deixar que ele rode, né, ou só deixar que ele rode caso aquele cara se prove com uma solução que pode ser segura, sei lá, uma solução assinada, uma solução que eu já mapeei e esse usuário tem a possibilidade de instalar, de controlar e tudo mais. Então, basicamente, o controle de aplicações, o controle de aplicações junto com o gerenciamento de privilégios, muitas vezes acabam permitindo que funcionalidades críticas do sistema operacional sejam confiáveis no geral, né? Eu saiba quem efetivamente tem aquele tipo de acesso. Então, no geral, eu consigo reduzir bastante a superfície de ataque só com essas duas ações. O ponto principal aqui, e eu não comentei, até tentando ir mais rápido aqui, né? O ponto principal principalmente quando a gente fala de gerenciamento de privilégios, é que muitas vezes é complexo de gerenciar esses privilégios, de tirar privilégios, né? Eu falei como se fosse uma forma muito fácil, como fosse só lá e tirar o administrador local do cara. Não é, né? Então, os controles de privilégio, eles têm que trabalhar também com uma forma de adicionar privilégios à tua aplicação que precisa de privilégios para que eu não impacte o negócio, né? Para que eu não impacte o usuário final, que é o mais importante, e de outra forma, e de alguma forma também tem que gerenciar para que esses privilégios não sejam utilizados como uma forma de quebrar toda a minha estrutura de segurança, né? É basicamente o que a gente consegue fazer também na parte de gestão de privilégio de endpoints, já falando um pouquinho de Branch Trust. Enfim, o EDR, né, o cara que constantemente pode ter uma oferta muito mais interessante do que o próprio antivírus, né? Basicamente projetado para identificar e reagir contra as ameaças e te dar uma visibilidade maior, né? Geralmente executado diretamente nas estações de trabalho, identifica essas atividades maliciosas do sistema, é um cara que não está baseado é muito mais baseado em comportamento, enfim, cada solução tem o seu diferencial, né? Comportamento, cálculo matemático, tem a coisa toda, mas no geral
a ideia é que eu tenha uma forma mais preventiva e muito maior de ter uma visibilidade de um possível ataque, né? E uma coisa que a gente experimenta, e assim, é uma coisa que nós usamos internamente, e vários clientes já nos deram esse reporte, que no momento em que eu uso um EDR e consigo, por exemplo, gestionar privilégios na máquina, eu passo a evitar a execução contínua de aplicações com privilégios elevados, e assim também às vezes consigo até reduzir o ruído, né, do que a gente está vendo no EDR, né? Então basicamente aumento bastante a confiança do que eu vejo no EDR, muito porque eu já tenho uma gestão e uma mitigação de elevação de privilégios também aplicada a essa máquina. Enfim, outras ferramentas de endpoint podem, né, fazer, nos ajudar como um todo, né? Então, nós não temos uma solução one size fits all, né, uma solução única para tudo, mas basicamente, enfim, temos várias outras ferramentas no endpoint que podem nos ajudar, desde um DLP, desde um EBA, desde uma série de outros contextos que valem a pena estar na estrutura e valem a pena estarem pensadas para o endpoint no geral. A ideia, enfim, de principal conclusão que eu quero tirar aqui é que remover privilégios e implementar controle de aplicações com as soluções de gerenciamento de privilégios acabam tornando outras ferramentas mais seguras também, e são passos que acabam sendo tratados, muita gente negligenciados, muitas vezes muitas vezes o pessoal não olha isso como um passo final, mas como eu disse, são passos que estão na maioria das recomendações de mitigação de ataques conhecidos, de bases de conhecimento. Tal. Eu até estava comentando hoje de manhã com um cliente, eu estava vendo um evento de pessoal, pessoal que faz teste de penetração numa empresa americana em si. E uma das coisas que o cara que estava dando o curso falou é que, cara, basicamente, se nós olharmos aí, um ataque em si, se ele atacar um endpoint, por exemplo, e ele já vê que esse endpoint não tem privilégios, e ele já vê que esse endpoint tem um controle efetivo de aplicações, que esse endpoint tem um bom antivírus, tem um bom EDR como um todo, ele já sabe que basicamente 90% das técnicas mais comuns que ele vai utilizar já estão meio que mitigadas como um todo. Então, se a gente pensar nisso num contexto de, cara, esse cara realmente quer atacar, ele vai ter que trabalhar muito mais para conseguir chegar e vai passar uma segurança direta no teu endpoint, direto no primeiro nível ali, no primeiro elo que ele vai atacar, né? E até pode ser, até acaba sendo uma forma de fazer com que, né, o ataque nem seja perpetuado, né? Que o hacker desista ali, né? Quanto mais tempo, quanto mais difícil, quanto mais possibilidades nós temos de bloquear qualquer tentativa de evasão, escalação de privilégios, um ataque como um todo, ou uma instalação de um ransomware no geral, a gente vai estar muito mais seguro como um todo, né? Enfim, a gente já acabou o tempo aí, né? Como que nós estamos? Infelizmente o tempo já se esvaiu, se foi. Tá, beleza. Não, beleza. Sabia que não ia dar muito tempo, só compartilho aqui no final o meu obrigado. Bom, basicamente, vale a pena dar uma olhada depois nos relatórios de vulnerabilidades da Microsoft que eu comentei. Aqui está um pouco das vulnerabilidades críticas que são mitigadas em relação só com a remoção de privilégios, nada mais, né? Tem esses dois caras no nosso site e eu também desde já agradeço a perguntas aí. Tem um e-mail na tela, quem quiser me contactar, fique à vontade. Boa.